pergunta que todo mundo mais me faz é como aprender idiomas, qual método usar. Né? Quando eu falo que eu falo mais de 10 idiomas, as pessoas falam, ah, mas você tem facilidade, você nasceu com esse dom, eu não tenho essa facilidade, as outras pessoas não são assim, e tudo mais. Bom, eu posso até ter um pouco de facilidade, mas eu passo a minha vida inteira estudando. Né? O fato é que o ser humano, na verdade, nasceu para ser poliglota. A gente é poliglota por natureza. Aprender várias línguas é uma coisa com a qual a gente evoluiu sempre. Se você pegar os povos tribais do mundo, que vivem em pequenas comunidades linguísticas, cercadas de outras comunidades linguísticas, outras tribos, na Amazônia, na África, na Papua Nova Guiné e tudo mais, onde ainda existe um sistema tribal, o pessoal fala várias línguas dessas tribos. Eu mesmo já estive lá no alto do Rio Negro, na Amazônia, uma região da fronteira do Brasil com a Colômbia, a região mais remota do Brasil, para pesquisar uma língua indígena com a USP. E o pessoal lá, a maioria dos índios fala várias línguas. Fala português, às vezes fala espanhol, fala a língua nativa da tribo dele, fala a língua dos familiares dele, porque as tribos são muito pequenas, todo mundo tem que casar fora da tribo, né? Daí fala uma língua de uma outra tribo mais proeminente na região, às vezes fala uma outra língua de uma outra tribo com a qual ele comercializa mais. Então é muito comum pessoas falarem 3, 4 idiomas, né? Então, por que a gente aprendeu a ser burro? Por que a gente aprendeu a não ser poliglota, né? O ser humano moderno criou países enormes com uma cultura só, com uma língua só. E o ensino de gramática na escola é algo extremamente frustrante, né? Uma coisa que ninguém não dá pra aguentar. Então te ensinaram muita merda na vida, né? Te ensinaram a ser burro, né? O pessoal acha que aprender um idioma você tem que sentar numa escolinha com um professor que tem um semestre, uma lousa, uma matrícula, que tem uma prova no final do semestre, que ele te dá uma nota. Você tem que fazer um monte de exercíciozinho para preencher a lacuna, dialoguinho, lição de casa. Então tem toda essa burocratização que é muito típica do brasileiro também, né? De achar que tudo tem que ser um curso, não tem autodidata, né? E as pessoas são sem noção mesmo, tá? Dá desespero. Eu tô fazendo esse canal em grande parte por desespero, porque eu vejo pessoas completamente perdidas por aí, sem saber o que fazer para aprender o idioma. Você tem que ensinar a gramática. A gramática é tudo. As regras da língua. Imagina mesmo você que já viu um carro. Quando você entrou no carro na autoescola para aprender a dirigir, o instrutor da autoescola, o que ele falou? Ó, dirige aí, mas só baseado na experiência, na prática. A gente não vai dar regra nenhuma. A gente não vai falar o que é a embreagem, a gente vai falar o que é o câmbio, a gente vai falar o que é a direção, a gente vai falar o que é uma conversão proibida, o que é uma conversão à direita, o que é uma preferência de mão no cruzamento, o que é o pisca-alerta, freio de mão, afogador, câmbio automático, nada disso, tá? Você vai pegar tudo na base do tranco, só olhando e praticando. Pra quê, né? Seria imbecil uma coisa dessa. Mas no mundo do idioma, por incrível que pareça, isso é a prática. A gente tem uma gramaticofobia que basicamente condena boa parte dos alunos a fracassar totalmente no aprendizado de idiomas. Não tem como você ensinar um idioma sem ensinar as regras. É idiota isso, é profundamente imbecil. Isso, a pessoa me pergunta, mas como que você aprende línguas? Pô, como qualquer pessoa aprende qualquer coisa, cara. Você pega a língua e aprende. Pega a porra da língua e aprende. Como assim pega a língua? As pessoas não sabem o que é uma língua, elas nunca viram uma língua. Uma língua é feita de componentes finitos. Tá? O vocabulário é muito extenso, claro, mas 95% das palavras que você usa no seu dia a dia, necessárias para entender um texto, um diálogo, são palavras que são as mesmas palavras, umas poucas milhares de palavras são repetidas à exaustão. Então, como aprender uma língua? Pega os pronomes, pega as preposições, pega a conjugação verbal básica, os verbos auxiliares, os verbos modais, os verbos mais frequentes, os adjetivos, né? Os substantivos vão ser um problema bem complicado, porque é uma categoria muito grande. Depois tem que ver como é que pega o vocabulário, demora muitos anos, né? Pegar todo o vocabulário. Você pega as conjunções, sabe formar a frase, sabe formar a interrogação, a negação, orações relativas, orações compostas.
Tá, eventualmente você vai aprender a língua. Dá para ensinar isso em algumas horas, na verdade. É isso que eu faço aqui. Eu acabei de subir no canal uma série sobre sueco. Uma série sobre um resumo de gramática de sueco que, na verdade, é bem curtinho, porque a gramática sueca não é muito complicada, não. A gramática sueca não tem muito o que falar, assim, um pouco mais complexo que a do inglês. Então eu fiz um vídeo, acho que deve dar 1 hora de vídeo em 3 partes. Cada parte tem uns 20 minutos. Então, nesse vídeo eu resumo toda a gramática do sueco praticamente, até um pouco do vocabulário. Eu passo os advérbios, conjunções, preposições, como formar frase. Se você assistir esse vídeo e ainda não souber como aprender uma língua, tá, você também deve ser meio burro, né? Não é possível que você não aprenda, porque não tem como. Isso que eu gostaria de mostrar para as pessoas. Tá? Você pode aprender uma língua, o básico da língua. Você pode aprender em algumas horas, talvez alguns dias ou semanas, se você incluir muitos detalhes. Não precisa ficar se martirizando, praticamente se arrastando num curso de idiomas de 5 anos, 8 anos. Parece que o cara vai aprender, fazer uma cirurgia cerebral, é uma coisa do outro mundo. Não é tão complicado, tá? É uma língua. Por que uma criança pequena aprende uma língua? Primeiro que a criança tem um talento fenomenal que a gente nem entende, de pegar o idioma sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de incentivo nem nada. Mas em grande parte porque o núcleo da língua, o núcleo comunicativo da língua são poucas centenas de palavras. Algumas regras, algumas dezenas de regras que você vai pegando com o tempo. A criança ela tem esse instinto de pegar a gramática do idioma sem nenhuma teoria. Ela pega realmente. Uma criança pequena que fala brasileira, você pega uma criança de 2 anos, ela raramente erra a concordância do adjetivo com o substantivo em termos de gênero. É muito difícil ela falar que é uma colher branca, ela não vai falar que é uma colher branco. A criança não erra isso. Um estrangeiro que veio ao Brasil vai ficar 30 anos no Brasil e vai errar um monte de vezes, mas a criança não erra. Ela pega desde pequeno que a colher é branca e que o garfo é branco. O garfo nunca é branca. Agora o adulto ele não tem esse instinto, mas ele tem a capacidade de entender regras abstratas. Então é isso que a gente precisa ensinar, enfatizar no ensino para o adulto, é que ele tem capacidade de entender a regra. O que é a regra? É a gramática, são as regras do idioma. Todo ensino de idiomas tem que ser fortemente baseado em gramática se for para adolescentes e adultos. Tá? Então, como aprender o idioma? Pega o idioma e aprende. Eu não tenho o que falar. Quando você vai se mudar para uma cidade nova, você vai se mudar para Porto Alegre. Como você aprende essa nova cidade? Que método você usa para aprender uma cidade nova? A pergunta em si já parece absurda, né? Como assim, um método para aprender uma cidade? Você pega o mapa da cidade na internet, ou um mapa de papel da cidade, e também você vai dirigindo pela cidade, você vai andando pela cidade, você pergunta para as pessoas, você pega um ônibus para saber onde é o centro, quais são as principais avenidas, como você dirige, onde que é a mão para cá, onde que é a mão para lá, onde fica o shopping, onde fica a universidade, onde fica o aeroporto, onde fica a rodoviária. Com o tempo, depois de inicialmente você pega o jeito, nos primeiros meses você pega um jeito básico da cidade, e depois de alguns anos você se torna fluente nessa cidade. Você sabe todos os detalhes, sabe onde virar, onde não virar, qual é o bairro perigoso, que horas é melhor passar por ali, onde tem trânsito naquele horário, numa rua que tem feira ou não. O idioma é a mesma coisa. Você aprende um poucas horas no começo e depois vai aprendendo os detalhes ao longo de anos. Eu, por exemplo, comecei a aprender alemão há quase 30 anos. Já. Foi lá em 91. Faz 28 anos. E até hoje eu não sei tudo. Até hoje eu não sei tudo em alemão. Eu sou fluente, sou tradutor de alemão, já fui professor de alemão, já fui para a Alemanha, já fiz curso de alemão. Já fui tradutor simultâneo, sou tradutor escrito hoje. Eu não sei tudo, tem coisa que eu aprendo ainda em alemão. Assim como em português, minha língua nativa. Então, é por aí.
Que livros comprar, né? Mesmo nessa era de internet é bom comprar livro, é bom você ter uma coisa que seja física, não seja um arquivo virtual que você pode ignorar dentro de uma pasta do seu computador, dentro do seu celular, um aplicativo bizarro, uma coisa assim. É bom você ter coisas físicas que ocupam um espaço físico na sua vida, que estão na sua prateleira, que você não pode deletar, que custam dinheiro. Se você realmente precisa e quer aprender um idioma, é bom comprar livros. As pessoas são sem noção, tem que comprar dicionários bons, dicionários bilíngues bons, totalmente bilíngues, aquele que tem, vamos supor que seja inglês, português, português, inglês, e que tenha bastante explicações gramaticais. Procura comprar pelo menos uns 2 ou 3 dicionários, cada dicionário tem uma maneira diferente de explicar a língua. Procura dicionários que dão as formas verbais, as formas irregulares, plurais, exemplos de uso, frases que exemplificam o uso de cada palavra. Compre também livros de frase para viagem, esses livrinhos como guia de inglês para viagem, alemão para viagem, francês para viagem. Esse tipo de obra é muito interessante para te dar exemplos de frase. Inclusive na internet tem vários cursos, vários livros de viagem, de idiomas para viagem, online, que você pode inclusive ouvir as frases e praticar a pronúncia. Compre também vocabulários temáticos, livros que dão assim vocabulário por tema. Os livros de viagem já dão assim, eles dão, cada sessão tem um vocabulário próprio. Você vai na sessão de culinária, comendo fora, você tem o nome das comidas, os nomes dos talheres, o nome das refeições, o nome das bebidas, tudo mais. Você vai na sessão do City Tour, tem lá os nomes das coisas da cidade, como museu, praça, prefeitura, palácio, casa, prédio, avenida, centro, periferia, todo esse tipo de coisa, vocabulário temático, né? E assim vai por diante, vai assim até aprender. Hoje com a internet também é importante você usar o Google Translate de uma maneira sábia. No browser, no browser da Google tem um jeito de você colocar o Google Translate dentro do browser, de modo que toda vez que você clica numa palavra, ele te dá a tradução automaticamente dessa palavra para a língua que você quiser. Então eu tenho isso no meu browser porque eu uso para isso, para línguas que não são o inglês. Eu deixo tudo ficar automaticamente traduzido para o inglês. Quando eu clico numa palavra em russo, aparece a tradução em inglês daquela palavra. Quando eu abro um site de um jornal, uma página da Wikipédia, qualquer coisa clicável, ele está lá, você clica e ele te dá a tradução na hora, inclusive de frases inteiras. Isso é extremamente conveniente. A internet hoje revolucionou totalmente o aprendizado de idiomas. Aí faça parte de canais e grupos do Facebook e tudo mais, onde você pode compartilhar experiências e pegar material do idioma que você está aprendendo, inclusive, claro, aqui o canal MAPC Linguística.